Essa é uma parábola então de Jesus, e o contexto dessa história aqui vai falar a respeito de pessoas que tiveram uma tragédia, suas vidas ceifadas por uma tragédia. Alguns galileus que foram a Jerusalém no ato da adoração, no ano de adoração, para estar no templo adorando ao Senhor, o Criador de todas as coisas. E galileus foram para lá, e por ordem do governador, aquelas pessoas foram aprisionadas. Pilatos mandou que encarcerassem eles, e o texto não gera respaldo, mas eu sei que elas foram mortas de maneira cruel, e o texto vai dizer que o sangue delas se misturaram com o sacrifício que elas estavam levando para a casa do Senhor. E há uma briga épica entre os judeus de Jerusalém e da Galileia. Quando aparece Jesus pregando, ministrando, alguém diz até assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré ou lá da Galileia? Será que tem coisa boa? E foi Felipe que falou para Natanael assim: vem você mesmo então e vê. A Galileia era a periferia de Jerusalém, era um lugar que não esperava muita coisa, e havia uma discriminação de quem morava na capital com quem vinha de lá. Então aqueles galileus subiram a Jerusalém para adorar, e foram mortos por uma ocasião que o texto bíblico não enfatiza, mas o governador, possivelmente, havia uma resistência dos galileus contra o governo de Pilatos, sobre a autoridade, o autoritarismo que ele exercia, e eles não tinham um favoritismo sobre esse governo. Pilatos mandou matar eles, e os judeus ficaram meio que celebrando aquela ocasião. Jesus diz assim para eles, verso 3: não vos digo antes que vós, se vós não arrependerdes, de todo igual modo perecereis como eles. Jesus estava dizendo assim: eles não pecaram mais ou menos do que outras pessoas, inclusive da Galileia, mas vocês que estão julgando, se não se arrepender de todo o coração, vai ter um final tão trágico quanto eles. Jesus ainda continua dizendo a respeito de uma tragédia que ocorreu naquele ano. Esse ano aqui é o último ano de Jesus antes dele ir para a cruz. Eu tenho o hábito de dizer que teve o ano da apresentação de Jesus, quando ele é apresentado como o Messias, o rei dos judeus, a entrada triunfante dele em Jerusalém, quando as pessoas colocaram ramos, estendiam panos e tecido e dizia: Hosana, seja bem-vindo, ó bendito do Senhor. Aquele era o ano da apresentação. Todo mundo queria estar por perto de Jesus, bater foto, sair nas redes sociais. Teve o ano também da aversão de Jesus, né? E por fim o ano da consumação, que é esse daqui. E Jesus está fazendo uma retrospectiva. Estamos vivendo os últimos dias desse ano, um ano que começou bem em janeiro. Ninguém pensava nisso, a não ser no IPVA, no IPTU, no material escolar. É o que a gente estava preocupado, em janeiro. E quando foi em fevereiro, logo depois de uma grande festa, houve uma disseminação de um mal sem precedente que estamos vivendo até agora. E aquilo, depois de março, ficou tudo incerto. Jesus, como esse ano aqui, ele estava fazendo uma retrospectiva, dizendo assim: olha, irmãos, vocês devem se lembrar também nesse ano da grande tragédia que aconteceu em Siloé. O tanque de Siloé, que é o que mais a gente comenta, havia um monumento erigido, erguido, e eu não quero falar dele nem o porquê, mas era um grande edifício. As pessoas se reuniam ali por uma ocasião de uma festa, e estava lotada a casa. E naquele dia, eu não sei se por um terremoto, o texto também não diz isso, não sei se por acaso de uma tragédia de construção civil ali, uma deformidade na construção, no alicerce, não sei o porquê, mas aquele prédio caiu em cima de todas as pessoas que estavam dentro deles. Foi uma das maiores tragédias em Jerusalém naquele ano. Todos morreram. E agora Jesus estava dizendo assim: vocês ficam em uma posição julgando as pessoas.
Falaram a respeito dos galileus que foram mortos. E o que aconteceu com vocês aqui em Jerusalém? Com a queda da grande torre de Siloé, quando caiu, o que é que vocês têm a dizer sobre isso? Quantos homens estavam dentro delas, ó vocês de Jerusalém? Verso 5 está de comum acordo com o verso 3. Ele está dizendo assim: eles não pecaram mais do que outros, não, mas eu digo a vocês, antes, se vós não vos arrependerdes, todos de igual modo vão perecer como eles. Jesus estava quebrando um protocolo religioso, e eles estavam vivendo um estereótipo de religiosidade. Falei disso várias vezes aqui nessa casa. Quando é que nós tramitamos de adoradores para religiosos? Um adorador é quando entra na casa de Deus, e não é um julgamento, mas a maioria das pessoas nesse tempo que a gente vive, não é todas e nenhuma regra, mas esse tempo de hoje é um tempo que vezes as pessoas têm a oportunidade de ir aos domingos na igreja. Isso não torna elas religiosas, não. Elas não vão por vários motivos, trabalham longe, se dedicam à família, ao trato dela, à busca pela vida do tempo moderno em que nós estamos inseridos. Mas um adorador, quando ele chega na casa de Deus, não importa se é na quarta, na sexta, num culto de ensino, não importa se está frio ou calor, se tem pouca ou muita gente, embora eu gosto quando tem muita gente, irmão Vinícius, dá a impressão que contagia, irmã Célia, um glória aqui, outro ali, um agradecimento aqui, um aleluia lá, aquilo vai motivando a gente, né? Quase sempre a gente chega, quando chega num culto que tem um pastor, um obreiro na porta, 2, 3 irmãos, aquilo gera na gente um senso assim de misericórdia, né? Quase que a gente faz por obrigação. Olha, aquele irmão, coitado daquele pastor, não tem ninguém. Pelo contrário, a maior oportunidade que nós temos de adorar o Senhor, porque tem poucas pessoas, mas a mais importante delas está ali, que é Jesus Cristo. Um adorador, diferente de um religioso, ele, quando tem a oportunidade de estar na casa de Deus, ele esquece de pedir, ele só quer agradecer. Ele não quer dizer assim: olha, eu preciso para amanhã, para quarta-feira, tu és meu Pai, Senhor, faça por mim. Não, o adorador, ele se posiciona dizendo assim: eu não merecia, eu não podia, mas eu estou nos atos da tua presença, eu quero te louvar, no meu coração há desejo de te adorar. Quero te adorar, Pai, pelo que tu és, não pelo que tens a me dar. Até porque o Deus que nós servimos, e não é por força nossa, não fomos nós que queremos esse Deus, Ele que me escolheu. Diga para esse irmão que está do seu lado: foi Deus que te escolheu. Você está de máscara, usou álcool, está tudo bem. Diga forte: foi Deus que te escolheu. Bata no peito e diga assim: foi Deus que me escolheu. Foi Deus que me escolheu. E sabendo quem você é, porque eu sei quem eu sou. Eu sei que eu fiz no verão passado, sabendo quem você é, sua origem, a sua essência. Você pode levantar a mão da glória a Deus, você pode aplaudir a Jesus, você pode aplaudir a Jesus por Ele ter te escolhido. Deixa eu te fazer uma pergunta: você escolheria você mesmo, sabendo quem você é? O adorador, quando ele chega na casa de Deus, ele não está preocupado com mais nada que não seja agradar aquele que o salvou. Diante do seu Deus, ele quer o agradar. O religioso, quando é que nós nos tornamos religiosos? Ah, pastor, quando eu venho à igreja uma vez por semana, cada 15 dias, aí eu me torno religioso. Eu me torno religioso quando eu tramito da igreja ou da denominação que foi ensinado pelos meus pais, e aí eu vou para uma outra, talvez uma igreja histórica, uma igreja bicentenária, aí eu me torno religioso. Não, religioso nós nos tornamos quando deixamos de observar os nossos pecados e fragilidades e começamos a enxergar os das pessoas. Aquela irmã fez isso, aquele irmão fez isso, ele não pode, ela não pode. Aí eu já deixei de ser um adorador e me tornei um religioso. E Jesus agora ele vai contar uma parábola, uma pequena história, não que isso tenha ocorrido, mas tem um fundo moral nisso daqui, para que gere uma circunstância, presbítero Marcelo, que as pessoas tenham uma mudança. É o que Jesus quer ensinar nessa parábola. Então ele diz assim no verso 6:
Dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto e não achou. Olha que interessante, como que alguém planta uma figueira dentro de uma vinha? O lugar de plantar uvas é só para uvas. Tem toda uma preparação, tem toda uma amarração. Depois que os ramos crescem, eles são conduzidos a varais, porque quando vier o fruto, ele vai estar na posição correta para que o dono, o vinhateiro, venha e colha o fruto, tudo aquilo que ele preparou. A terra em que é plantado um vinhedo é uma terra, pelo menos, tem um percentual de 30% a 40% vezes mais nutrientes na terra, porque o vinhedo exige isso. Então uma figueira foi plantada dentro de um vinhedo. A pessoa que faz isso, ele tem um cuidado todo especial com a figueira. Ela foi plantada em um lugar aonde que não tem desculpa. Não dá para dizer assim, ó, faltou água, faltou irrigação, faltou cuidado, não tinha nutrientes, não tinha como ela sobreviver. Um dia eu conversei com uma pessoa de idade já, e eu gosto delas. Disse assim: Fernando, um dia eu chupei uma manga, depois que eu chupei ela, catei o caroço e joguei pela janela da minha casa, longe. Rapaz, depois de um tempo, estava andando por lá e eu olhei assim, tinha um pequeno ramo de uma manga nascendo. Eu lembrei que eu tinha jogado um caroço algum tempo atrás. Eu limpei em volta, coloquei um pneu de carro, fui cuidando, coloquei cal para que as formigas não comessem, fui zelando por aquilo ali. E você conhece a minha casa, não? Falei: sim. Você sabe aquele grande pé de manga que tem lá? Falei: lembro, sei. Aquilo é a semente, o caroço que eu joguei fora pela janela de casa. Mas não está daquele jeito à toa. Eu tive zelo. Vezes as formigas foram para cima, vezes a praga foi para cima. Eu cuidei, eu zelei, eu irriguei, eu fiz de tudo para que aquilo proporcionasse os frutos que eu colho hoje. Quando ele colhe, ele leva para os vizinhos, coloca os baldes assim, é muita coisa. Quem vê alguém frutificando hoje não sabe o que outrem já fez por ele. Então aquela figueira plantada naquela vinha, ela não tinha desculpas, não tinha por que dizer assim: olha, eu não tive oportunidade na vida. É um dos maiores juízes que essa nação já teve, que ele disse assim: olha, a criação que tive e no ambiente que fui inserido, eu não tenho o direito de errar. Rui Barbosa, ele foi criado na favela por uma mãe doméstica, em meio a droga, prostituição, todo quanto é tipo de coisas e más oportunidades, mas ele agarrou com todas as forças, irmã Gi, aquilo que foi lhe dado, e ele venceu, para a glória de Deus. Eu vou dizer ainda, ele venceu tantas outras pessoas. Essa semana agora alguém contou um testemunho para mim, disse assim: pastor, olha, venceu em meio às dificuldades, tinha tudo para dar errado, mas resolveu dar certo para a glória de Deus. Você sabe que essa figueira aqui, para ela não tinha desculpa, foi plantada no melhor ambiente, e depois de um tempo, quando o dono vem para colher o fruto, irmã Nara, ele vê que não tem nada. O texto está dizendo assim: e não achou. Verso 7 vai dizer assim: disse o vinhateiro, eis que, leia vocês esse verso, verso 7, bem bonito a igreja, forte e espiritual, 1, 2, 3. O dono da terra, o dono, depois que foi plantado, você imagina que um dono de um vinhedo, ele tem zelo e desejo por figos. Então ele vai plantar uma figueira dentro do vinhedo, e depois de um tempo o dono volta e ele vai procurar nela figos, e não acha. E não achando, ele chama o vinhateiro, o cuidador da vinha, e diz assim: olha, fazem 3 anos que eu venho procurar frutos nesta figueira e não acho. Pode cortar ela, porque ela está ocupando a terra inutilmente. A terra de um vinhedo é muito próspera,
tem muitos nutrientes, qualquer coisa que você plante ali, vai nascer, vai frutificar. Em função disso, ele plantou a figueira, mas quando ele veio, presbítero Marcelo, não tem nada. É diferente de outra parábola, essa é só Lucas que conta. Tem uma que Jesus chega debaixo de uma figueira, ela só tem folhas, só tem aparência, e ela é muito reluzente, mas quando Jesus chega com fome e procura figos, não acha. Ele não dá um ano ainda para ser cuidado, ele não pede para o vinhateiro dar uma oportunidade. Jesus chega, olha e fala: já que você só tem aparência, não tem frutos, porque eu te inseri numa boa terra para você gerar frutos. Aquela parábola, não essa, diz que não era tempo de figos, mas eu quero explicar algo para você aqui agora, irmã Vaninha. O texto vai dizer que é o terceiro ano que o dono da terra vem procurar frutos. Em Levíticos capítulo 19, na repetição de leis que Moisés deu ao seu povo, dentre elas, dentre tantas leis, existia uma lá, dizendo assim: olha, quando plantares uma árvore frutífera, ou seja, uma árvore que dê frutos, o primeiro ano vocês não podem comer do fruto. Não é o primeiro ano de plantado, é o primeiro ano depois que plantou, cuidou, irrigou, cresceu, floresceu, e depois que deu, depois de anos e anos, o primeiro ano de fruto, vocês não podem comer o fruto, ele é estéril. Aí vem o segundo ano, agora eu posso, esperei tanto tempo. O segundo ano não pode também. Isso está no texto em Levíticos capítulo 19, verso 23. Segundo ano não pode comê-los. Então, e no terceiro eu posso? Não, não pode. Cada um, pode pular, irmão Nivaldo. Levítico 19, verso 23. Terceiro ano. Então esse ano eu posso também comer? Está lá. Quando tiverdes entrado na terra e plantardes toda árvore de comer, ser-vos-á incircunciso o seu fruto. 3 anos vos será incircunciso, dele não comerás. Verso 24. Porém no 4º ano todo o seu fruto será santo. Deixa nesse versículo. Para dar de louvores ao Senhor. Tinha uma lei de Moisés em vigência entre os judeus. 3 anos você não pode tocar. O 4º ano, imagina que você plantou, esperou tantos anos, aí tem que esperar o 1º, o 2º e o 3º, e Deus deu ordem assim, ó: não toque a boca em nenhum desses frutos, em nenhum deles. Mas no 4º ano, talvez fosse o ano que mais produzisse a árvore frutífera. Esse ano vocês vão guardar o fruto, porque ele será santo de louvor ao Senhor. O que é isso? Eu pegava o fruto, levava até o sacerdote e dizia para o sacerdote: isso aqui é para agradecer a Deus por tudo quanto Ele fez. Ele fez frutificar, Ele fez prosperar a minha terra, e eu esperei 3 anos, agora o melhor da terra eu estou trazendo para o Senhor, para louvar e glorificar o nome santo de Deus. Tem muita gente que se esquece. Essa noite, por exemplo, ou nesse ano, é um ano que nós devemos louvar muito ao Senhor. Por quê? Eu nem colhi tanto assim para mim, mas o que você colheu é para adorar, glorificar, lembrar que é de Deus que vem todas as oportunidades. Olha o que diz o verso 25. No 5º, só no 5º, leia a igreja, 1, 2, 3, e no 5º ano, agora guarde aqui o texto que nós estamos lendo, Lucas capítulo 13, verso de número 7. Disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos eu venho procurar o fruto nessa figueira, não acho, corta-o, porque ela está ocupando inutilmente a terra. Agora eu quero contextualizar isso. O dono da vinha, ele esperou os 3 primeiros anos, o 4º que era do Senhor. Depois dos 4 anos ele veio, 5, 6, 7. Já fazem 7 anos que essa figueira está inserida no melhor ambiente, na terra mais próspera, mais irrigada, mais cuidada que tem. E o dono da terra, quando aparece desejando os frutos e olha, não tem nada.
Então tem uma sentença do dono da terra, dizendo para o vinhateiro assim: olha, pode cortar, o verso 8, corta, porque não quero mais ela. Aí o vinhateiro diz assim: olha, respondendo ele disse ao Senhor da terra: deixa só esse ano, até que eu a escave e a esterque. Eu a escave e a esterque. O dono da terra sentenciou a figueira, mas o vinhateiro disse assim: não corta ainda, deixa. Eu quero trazer isso para a minha vida, não sei se serve para você. Hoje quero trazer uma palavra bem breve e de reflexão. Você sabia que esse ano, um percentual muito grande de pessoas que estão aqui agora, olhando para mim inclusive, esse era seu último ano, talvez fosse o meu último ano? Que tipo de frutos eu tenho dado ao dono da terra? Que tipo de frutos você tem dado ao dono da terra? E não tem desculpa para eu e você dizer assim: olha, você sabe por que é que eu não frutifiquei? Pastor, sabe por que é que eu ainda não trouxe uma novidade? Você sabe por quê? É porque eu não tenho tempo, pastor. Sabe por que é? É porque eu estou muito ocupado. A sua função, diga para o irmão que está do seu lado, a minha, não fala o que é para ele, diga: a minha função é dar frutos a Deus. A minha função é glorificar a Deus, é exaltar o nome do Senhor, é adorar e bendizer isso, e com obras e frutos. Vós sereis reconhecidos pelos frutos que deres. Aí você vai ser reconhecido, não é pelas folhas, folhas todo mundo tem, mas Ele quer ver os frutos. Esse era para ser o seu último ano. Já pensou nisso? Você acha que você está vivo pela imunidade boa que você tem? Pela saúde? Pelo todo tempo que você cometeu, que você faz exercício, leva uma vida regrada, isso é bom? Que você come bem, é por isso que você está vivo? Não. Você já era para ter sido cortado. E essa palavra é para alguém aqui nessa noite. E dentre todos, primeiro para mim, porque eu estou sendo ministrado por ela. Mas quando o dono da terra disse assim: olha, eu sentencio, porque o mais trágico disso aqui, pastor, é que além de não produzir, estava gerando prejuízo. Você já pensou que você está no lugar que poderia estar inserido uma outra pessoa? Há uma motivação, embora eu não jogo futebol, não tenho nada contra, mas eu acho que eu nunca aprendi nem jogar bola. Mas diz que lá no banco reserva, onde ninguém olha muito, tem os camisa, né? Camisa 11, camisa 10, o 7, o 9. É os estrelas, é os que brilham. Tem aqueles que armam todo o jogo e preparam o Wallace, você que entende, Gilberto, o Alan. E aí só arma para que alguém vai lá e brilhe e faça o gol. Mas Gil, diz que no banco reserva, irmão José, tem gente tão bom quanto os que estão ali jogando. Ele só está esperando uma oportunidade. Diz assim: olha, me coloca 5 minutinhos para jogar. Fala para o treinador: me coloca 5 minutos na linha que você vai ver. O time está perdendo, está desonrando o meu time, a nossa camisa está sendo suja. Me coloca lá 5 minutos. Mas o juiz não deixa. Tem os estrelas lá, eles têm que brilhar. Será que se alguém tivesse a oportunidade de viver por pouco tempo no lugar que você está, o privilégio que Deus te deu, será que ele geraria resultados diferentes do que os nossos? Arranca ela da terra, porque além de não produzir nada, ainda gera prejuízo. Mas ainda bem que a gente tem um amigo, né? O vinhateiro. E o vinhateiro representa, aleluia, Jesus Cristo. O dono da terra é Deus o Pai, e a terra é onde nós estamos inseridos, é a igreja, é o reino de Deus. E para alguém que se julga, aleluia, cristão, ele tem que produzir, ele não pode só aparecer. Aí Deus o Pai aparece, não é no primeiro ano, olha quantos anos já você está inserido nesse reino, conhece, a terra é boa, é frutífera, você é bem irrigado pelo Espírito Santo, ele já te deu oportunidades, vida, pessoas morreram do teu lado, pessoas que, aleluia, foram para a escola no primeiro ano. Alguém lembra aqui que passou pela primeira série do colégio, da escola, lembra? Quem é que está vivo daquela foto lá? Tem muita gente que já não tem mais vida, né? Muita. Mas Deus te conservou.
E as amigas de 13, 14, 15 anos, lembra aquela que vocês falavam, as meninas diziam assim, ó, nós somos inseparáveis, nunca mais a gente se separa, até casar. Aí a outra ficou com ciúmes, falou, vai que rouba meu marido, não te vejo nunca mais. Daquelas amigas, tem umas que você vê, fica até com dó, fala, Jesus, o que aconteceu com essa mulher? Misericórdia. E você vê como que Deus está cuidando de você, zelando por você. E nós, os meninos, então, eu quando vejo uma foto, eu falo, Deus foi bom demais comigo, meu Jesus. Eu achava que nada ia dar certo, complexado de tudo, achava que não ia namorar, não ia casar, não ia ter família, mas olha Deus aqui, né? Fala para o irmão, Deus te ama, fala sorrindo, Deus te ama, tem cuidado de você. Aliás, diga assim, ó, Jesus está te dando oportunidades, faça bom uso delas. Acabou de passar o corpo de bombeiro aí com a sirene ligada. Talvez alguém foi ceifado agora e você ainda tem oportunidade. Corta ela, arranca fora. Aí o vinhateiro aparece, ainda bem que ele aparece. Respondendo, ele diz, Senhor, Senhor, 20. Você imagina que depois de tantos anos, não são os 3 primeiros anos, irmã Vaninha, da esterilidade, não é o 4º ano que é do Senhor, já está, olha, no 3º ano, depois 5, 6, 7 anos, inserido dentro do vinhedo. Aí ele vem e diz assim, hoje eu vou pegar os frutos daquela figueira, e quando ele chega não tem nenhum. Ele diz assim, está desperdiçando. Podia estar outra no lugar, eu tinha que colocar outra árvore, eu podia estar gozando dos frutos de outra árvore, mas essa daqui não está. Deixa esse ano eu vou escavar ela, eu vou estercar ela. O vinhateiro que cuida das uvas estava dizendo assim, ó, deixa esse ano aqui, a terra já é boa, mas eu vou ter um cuidado ainda especial. Alguém que já morou na roça sabe o que eu estou dizendo. Eu vou escavar o pé dela, eu vou pegar uma terra adubada, eu vou colocar cal virgem, eu vou pintar o pé dela de branco. Para o que serve aquilo? Para espantar formigas, predadores, insetos, pragas. Eu vou irrigar ela ainda, mas a terra já é boa, a terra é frutífera, aqui o vinhedo é próspero. Não, mas eu estou com zelo, é por essa figueira, esse ano eu vou cuidar dela de maneira especial. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero que você entenda aqui nessa noite, esse era para ser seu último ano, talvez o meu último ano, mas o vinhateiro disse assim, olha, deixa esse ano. Leia forte comigo, verso 9, toda a igreja, em nome de Jesus, verso 9, 1, 2, 3, se der fruto vai ficar, se não der o Senhor manda cortar. Não é ele que vai cortar, não é o vinhateiro. Eu queria pregar essa palavra aqui no dia 31, mas Jesus falou assim, prega hoje para que gere oportunidade para quem está aqui hoje, não é no dia 31. Deus tem tanto zelo pela tua vida que Ele trouxe você aqui nessa noite para dizer assim, ó, era para ter cortado você da terra em 2020, mas o vinhateiro deixou assim, ó, espera 2021, espera 2021, se ele ou ela der fruto, o Senhor dê longevidade, se não der, você sabe o que é que vai sentenciar os seus dias de vida na terra? É você dar frutos ou não. Eu vou orar agora e vou orar para mim, cada um por si aqui agora. Eu não vou dizer que vou unir minha fé à tua, não vou dizer que vou orar por você. Você mesmo vai dizer assim, Senhor, obrigado por essa oportunidade de ter me inserido na melhor terra possível, que é no teu reino. Senhor, me ajude, eu quero aproveitar esta oportunidade. Nós temos aqui, por exemplo, com todo respeito, e já está sendo cicatrizado, mas a mãe do irmão Mateus foi furtada dessa terra, já não era mais digna de tê-la aqui. A mãe do irmão Djalma foi furtada dessa terra. O Senhor disse, essa terra não te merece, não é mais digna de te ter aqui. E tantos amigos queridos, nós vimos partir, mas Deus deixou ainda essa oportunidade para mim e para você. Feche teus olhos e fale com Deus, e peça para Ele oportunidade no ano vindouro, de você gerar frutos para glorificar o nome santo do Senhor.
Feche teus olhos e fale você com Deus agora. Pai Santo, Deus amado, eterno e Rei de toda a glória, nós te agradecemos, Senhor. Foi Tu, ó Pai, que nos inseriu nessa terra boa. E o Senhor não nos colocou aqui para enfeitar, Senhor, o vinhedo. O Senhor nos colocou aqui para que produzimos frutos e frutos dignos, ó Pai, de arrependimento, de glorificação ao Teu nome. Oh Deus Santo, nós Te louvamos pela oportunidade, Pai, que tem nos concedido, Deus. E que nesse ano, Pai, ano que ainda não começou, mas o Senhor gerando a cada um de nós essa oportunidade. Oh Deus, me ajude, Pai, a dar frutos para permanecer, Deus. Fale com o Senhor nesse momento. Não ocupe inutilmente o lugar que Deus te inseriu. Peça força para Ele, oportunidade. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco para retribuir, mas eu vim te entregar, Rei da glória, o melhor de mim. Fala isso para Ele. Estou aqui pra servir e Diga para Deus que você vai se dedicar a Ele. e reconheço que não mereço. Quantas pessoas queriam, Segundo na tua desejam direção, mas onde ter a saúde que Deus deu para você, a disposição, a desenvoltura, o talento que Deus entregou a você. sou carente, sou dependente de Ti, Senhor. Rei da glória, confesse isso a Ele, de olhos fechados, mas com a alma aberta. Diga: Senhor, me ajude, Pai, me fortaleça, me dê condições, ó Deus, de a fazer bom proveito da oportunidade. Pra sentir, pra saber, eu sou dependente para ir, para vir, para descer, para subir, para glória e ouvir. Eu sou dependente pra chorar, pra adorar, pra falar do nome dEle. Aí hoje eu vim dizer que não posso viver sem tua misericórdia, e que essa igreja Diga para Deus depende que você agarra com oportunidade esse ano, mais um ano que Deus vai conceder. Não faça dele as mesmas coisas. Fazendo as mesmas coisas não haverá resultados diferentes, mas peça para Ele a oportunidade de agarrar essa chance. Coisa que eu faça ainda será pouco pra retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui. Levante suas mãos, levante a mão ao alto. Diga para Deus que você quer se dedicar, deseja não ser um religioso, mas um adorador. Não é um jeito de vestir roupa ou carregar a Bíblia, mas é pedir para Ele dirigir tua vida e a tua vida glorificá-lo, a nossa vida glorificá-lo. Eu preciso. Sou dependente. Sem Ti, Senhor, nada somos, Pai. Só os agradecidos adorem. Era para ser o último ano, ano de sentença, ano de morte, mas Deus gerou vida e oportunidade. Jesus disse: eu te chamei para um propósito. Estou aqui pra servir, Olha a oportunidade. entregar minha adoração. Deus te inseriu num lugar, Reconheço que não é para destacar com ego e com vaidade, mas para adorá-lo e reconhecê-lo como Senhor. Se deu certo é porque Ele permitiu. sou carente, sou dependente. Preciso, Pai, de Ti, Senhor. Estou aqui Diga para Ele, pra servir, mão no coração. entregar.
fazer bom uso da vida que o Senhor nos deu. Dos anos, ó Pai, depois daquele acidente, daquela doença, isso não foi obra do acaso, foi o Senhor que criou a oportunidade, Deus, para teu nome ser glorificado, pois tu és Senhor dos impossíveis. Nós te louvamos e te adoramos nessa noite. Estamos aqui, ó Pai, estamos aqui, Senhor, tanto para ir, para viver, para acontecer, nós dependemos de Ti. Em todas as áreas e esferas das nossas vidas, nós dependemos do Senhor, ó Pai, de tudo aquilo que já vivemos e do que ainda vamos viver, nós dependemos de Ti, e agarramos, ó Pai, com alegria esta oportunidade. Oh, Deus Santo. O meu maior amor é você, Senhor. Estou aqui a servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção, mas não me deixe, só você tem o fim da vida pro meu coração. Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Aplauda Jesus, aplauda Jesus.